Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos hoje iniciar a nossa aula falando de novo de hidrografia, Hidrografia que corresponde à parte líquida da Terra, A água ela é indispensável para a vida do ser humano, pois através dela que nos dá sustentação no nosso dia a dia. O ser humano ele necessita muito de água, É fundamental para a manutenção da vida da Terra. A água é um dos recursos sem a quais vegetais e animais não existiam. A água é tão importante que aproximadamente 60% do nosso corpo é composto por ela, Composto por água. A quantidade normal de água que devemos ingerir para que o nosso organismo funcione perfeitamente é de no mínimo 2 litros de água por dia. Ou a cada 30 quilos que você tem que ingerir pelo menos 1 litro de água. A cada 30 quilos você tem que ingerir pelo menos 1 litro de água. Então é fundamental, para você ter ideia, o quanto nosso organismo ele necessita de água. O pulmão da gente é composto de 83% de água, Nosso fígado 79%, os músculos 79%, o nosso cérebro 73%, o coração 73%, os rins 79% e o sangue 79% de água. Veja só o quanto é importante a água na nossa vida. As pessoas que bebem geralmente, muitas vezes culpam dor de cabeça em relação à cerveja que bebem, que na realidade muitas vezes não é. A cerveja tem um certo percentual aí de culpa, mas o que causa dor de cabeça é justamente porque quando a pessoa bebe, ela urina muito, e ao urinar, ela vai tirando a água do organismo, principalmente do cérebro, que é composto de 73% de água. O que acontece? Se o cara bebe cerveja que não tem uma grande quantidade de água assim que é necessário para a irrigação do nosso organismo, e ele não bebe água quando está bebendo cerveja e vai muito ao banheiro, então ele deixa o corpo desidratado e consequentemente o cérebro também. E aí o que acontece? Esse cérebro desidratado ele vai começar a doer, vai começar a ter alguma reação por conta da falta de água. E aí o que acontece? O cara vai dormir, no outro dia acorda com a cabeça em tempo de explodir, aí vai botar a culpa na cerveja. Não. A culpa é justamente da água que ele não ingeriu porque tomou só cerveja. E tem cervejas, aí onde entra a culpa da cerveja, que faz com que o cara urine mais do que outras. Tem umas cervejas que são mais diuréticas do que outras por conta da qualidade do material que é produzido. Alguns são produzidos de cevada, outros são produzidos de milho, outros são produzidos de arroz, outros são produzidos de mandioca. São vários tipos de componentes que são produzidos da cerveja que faz com que ela seja uma mais diurética que a outra. Aquelas diuréticas que fazem com que a pessoa urine mais e não beba água, acaba dando mais dor de cabeça no dia seguinte, porque ele não ingeriu água. E aí vai botar a cerveja, não tomar porque aquela dá dor de cabeça. Se você tomasse, a cada uma cerveja você tomar, ou então cada vez que você for ao banheiro, para depois estiver bebendo, tomar 2 copos de água, no outro dia você acorda novo, nem parece que você bebeu. Por quê? Porque você passou o tempo todinho irrigando o seu organismo, não deixando faltar água no seu cérebro, qual não vai lhe dar dor de cabeça. É fundamental o cuidado com a utilização da água, evitando desperdício, bem como a conservação desse recurso e a preservação das nascentes. Por que a preservação das nascentes? Porque se você acabar com a nascente, você vai acabar com o rio como um todo, Você vai acabar todo o processo de produtividade de água de uma rede hidrográfica. Na música Planeta Água, de Guilherme Arantes, um verso bem relevante. Terra, planeta, água. Para entender melhor o significado dessa passagem, observe a imagem a seguir. Vejam só que nessa imagem da página 187, a Terra é composta basicamente por água, Grande parte da superfície terrestre é composta por água. E dentro das áreas continentais você também vai encontrar água, tanto superficial quanto
no interior. O Brasil, por exemplo, tem dois aquíferos aqui de grande importância, que é o aquífero Guarani e o aquífero do Alter Chão, que abriga uma grande caixa d'água que no futuro vai ser de grande importância para nós, porque vai haver uma falta de água muito grande no mundo e a gente vai ter essas duas reservas de água, que é o aquífero do Guarani, localizado lá no sul do Brasil, e o aquífero do Alter Chão, localizado no extremo norte do Brasil. Né? São esses dois aquíferos que nós temos, duas grandes caixas d'água de reservas de água que nós temos no Brasil. Né? Nela fica o claro predomínio do azul das águas oceânicas sobre as terras emersas, isso levando-se em consideração apenas as águas salgadas. Se contabilizarmos as águas doces contidas nos rios, lagos, geleiras, lençóis e algumas águas subterrâneas, ela fica evidente porque o domínio do planeta é o domínio do planeta água, né? A dominação do planeta água. Ciclo natural das águas. Vamos falar do ciclo das águas. Né? A origem do ciclo hidrológico é a interferência do homem. Na natureza, a água está em constante movimentação, transformação dentro do sistema chamado ciclo hidrológico ou ciclo das águas. Todo o processo teve início há milhões de anos, quando o planeta começou a se resfriar e consolidar sua crosta, liberando vapor de gases que criaram na atmosfera primitiva. Nessa atmosfera formam-se as primeiras nuvens e destas as primeiras chuvas, que preencheram as depressões da litosfera, criando os mares e lagos e os lagos e as lagoas. Ao escoarem sobre a superfície essa água, escavaram canais por onde seguiram criando ciclos, bem como a infiltrar-se pelo solo, fizeram surgir os lençóis subterrâneos, também chamados de lençóis freáticos. Isso resultou num ciclo hidrológico. A água que ocupa a superfície da Terra converte em vapor a temperatura ambiente. Esse processo é chamado de evaporação. A água que sobe na atmosfera nesse processo não é oriunda apenas dos cursos das águas da Terra, mas também dos vegetais, do processo de transpiração. Esse vapor de água entra em contato com baixas temperaturas de algumas camadas da atmosfera, passa pelo estado líquido no seu processo chamado de condensação. Isso resulta na formação de um conjunto de gotículas suspensas chamado de nuvem. Quando essas nuvens começam a pesar, a água então volta à Terra sob forma de precipitação, ou chuvas, né? E esse ciclo se repete constantemente. E foi a presença da água em seus vários estados físicos que permitiu a existência de uma infinidade de formas de vida no planeta. No entanto, apesar de saber que sua existência está condicionada da água, o ser humano interfere no ciclo, alterando negativamente a partir da superexploração das águas superficiais do subsolo, bem como pela liberação de gases poluentes e do corte de vegetação primitiva, fator que reduz a evaporação e a condensação, causando impacto direto na quantidade das chuvas. Então, por isso, o ser humano ele não deve ser, de nenhuma forma, um ser impactante, porque, de certa forma, ele vai interferir no processo do ciclo das águas do nosso planeta, não é? Se ele vier causar qualquer tipo de interferência, né, para auxiliar o seu dia a dia. Infelizmente, o ser humano é dessa forma, não é? É dessa forma que ele gera um grande e forte impacto ao meio ambiente. Fala dos recursos hídricos do planeta e distribuição das águas no planeta Terra. A Terra na água é distribuída da seguinte forma: 97,5% salgada, 2,5% doce. Do volume de água doce, nem todo está disponível para o consumo. Desses 2,5%, vejam só que absurdo, 68,9% está localizado em geleiras ou calotes polares, que nós não temos acesso a essa água para nós consumirmos. Não é?
30,79% está no subsolo também, que atualmente nós não temos acesso para consumirmos. E apenas 0,3% dessas águas estão nos lagos, rios, pântanos, que serve para nosso consumo, e 0,01% na atmosfera também, que serve para nosso consumo. Veja que absurdo nós temos, né, de água no planeta, que tão pouco para nosso consumo, e mesmo assim o ser humano acaba ainda, de uma certa forma, impactando, né, o meio ambiente. Veja só o quanto o ser humano é inconsequente, né, em relação ao mau uso, né, das nossas águas. Essa quantidade de 2,5% é suficiente para abastecer a demanda de toda a humanidade, se utilizada de maneira racional. Porém, a distribuição de água doce em nossa superfície é desigual. Por exemplo, o Brasil possui a maior reserva de água doce superficial e subterrânea do mundo, enquanto que países como a Austrália desenvolvem tecnologia para tratar da água de esgotos a fim de reaproveitá-la para o consumo humano em algumas das cidades. Mares e oceanos. Como mostra o infográfico acima, na página 190, a maior parte das águas dos planetas está localizada nos oceanos. Massa líquida e salgada que envolvem a Terra, remessas continentais ou ilhas. Essas águas estão distribuídas em 5 grandes oceanos, como mostra o mapa abaixo. O maior de todos os oceanos, o Pacífico, cobre aproximadamente 1/3 da superfície terrestre, cerca de 165 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade da área do volume de todos os oceanos juntos. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, com a área de aproximadamente 82 milhões de quilômetros quadrados. Sua formação ocorreu cerca de 180 milhões de anos, com a separação das Américas em relação à Europa e à África, dando origem à dorsal meso-oceânica, cadeia de montanha que se estende no continente ártico até o Antártico, localizado na parte central do oceano. Pesquisas comprovam que o fundo dos oceanos Atlânticos está em expansão. O Oceano Índico possui cerca de 74 milhões de quilômetros quadrados. Ele está localizado entre a costa leste da África e o sul da Ásia, oeste da Oceania e norte da Antártida. Seu assoalho fundo apresenta alto nível de instabilidade, acarretando grande frequência de terremotos e terra que possibilitam tsunamis. O Oceano Glacial Ártico encontra-se no interior do Círculo Polar Ártico, abrange uma área de 13 milhões de quilômetros quadrados. Ele possui inúmeros mares que banham a Europa, a Ásia e a Antártica, o Polo Norte e o Oceano Glacial Ártico congelados. Essa região não possui terras emersas, ou seja, é o único oceano que não tem terras emersas, com exceção da formação de gelo. São esses oceanos congelados aí que nós temos na Terra, né? Muitos cientistas... Só um momento. Muitos cientistas não consideram a existência do Oceano Glacial Antártico, afirmando que ele nada mais é do que a extensão do sul dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, mas que vamos analisá-lo individualmente. Esse oceano banha todo o continente antártico e é o único a rodear o globo de forma completa. O Oceano Antártico apresenta uma rica biodiversidade marinha, principalmente de espécies que são base da cadeia alimentar, como o crio e o fitoplâncton. Seus limites foram fixados pela Organização Hidrográfica Internacional no ano de 2000. Então, é o único oceano do mundo que rodeia o globo terrestre por completo. Além das gigantescas massas de água salgada, o planeta apresenta na sua
estrutura corpos de água salgada de menor dimensão, chamados de mares, que nada mais são do que as porções dos oceanos que estão em contato direto com o continente. Esses mares podem ser abertos, não é? Aqueles que se comunicam diretamente com o mar e com o mar territorial brasileiro, Os continentais ou interiores, aqueles que se comunicam com os oceanos por meio de um estreito de canais, como o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E os mares fechados, aqueles que estão localizados dentro do continente e não apresentam contato com outros oceanos, considerando lagos de águas salgadas, como o Mar de Aral e o Mar Cáspio, onde o Mar de Aral, lá no Cazaquistão, infelizmente ele já teve boa parte de suas águas secas, né, porque fizeram a transposição naquela região ali, que acabou secando o Mar de Aral. O Mar de Aral hoje só tem 3% da sua cobertura vegetal nativa, ou da sua totalidade de água existente, porque infelizmente esse mar ele sumiu devido a uma transposição mal feita. Águas subterrâneas, né, também conhecidas como lençóis freáticos. As águas subterrâneas são reservatórios de água doce encontrados no subsolo. Sua formação tem relação à infiltração das águas pluviais e em menor proporção à água fluvial, a qual é retirada por uma camada de rocha impermeável, gerando o armazenamento desse reservatório natural, que corresponde a cerca de 20% da água potável do mundo. No que se refere às águas subterrâneas, o Brasil ocupa uma posição em destaque internacional, pois em nosso subsolo temos 2 maiores reservatórios de água subterrânea doce do mundo. É o aquífero do Alteixão, qual eu já falei para vocês, e o aquífero do Guarani. O do Alteixão, apesar de estar numa área menor do que a do Guarani, apresenta um volume de água bem maior do que a do aquífero Guarani, porque sua profundidade e volume de água é maior do que a da área de extensão do aquífero Guarani, que não abrange apenas o Brasil, mas também Paraguai, Uruguai e a Argentina. Falar agora das águas doces do planeta. A maior parte da água potável segura para o consumo humano da Terra se encontram em geleiras e nas calotas polares. As geleiras são formadas pelo acúmulo da neve, que dá origem às camadas subopostas. A pressão exercida pelas camadas novas faz com que os cristais de gelo se formem. Os níveis atuais de geleiras e calotas polares são considerados por alguns pesquisadores como indicador de mudança climática que o planeta tem vivenciando nas últimas décadas. Inúmeros estudos comprovam o recuo e até mesmo o desaparecimento de geleiras e esse fato é algo caso que é associado ao aquecimento global. E, consequentemente, se eu tenho derretimento de geleiras, eu tenho com isso o aumento das águas marinhas, né, porque você vai aumentar o volume de água e, consequentemente, você vai ter o desaparecimento de algumas espécies animais que são adaptadas à água salgada, com uma mistura com água doce, essa água vai ficar salobra. Com 5.891 metros, o Monte Kilimanjaro, que é o mais antigo vulcão extinto, é o ponto mais alto do continente africano. E seu pico, até o momento, eternamente nevado, ocorre o risco de desaparecer. Cientistas acreditam que, se nada for mudado em relação ao aquecimento atmosférico no planeta, o gelo que encobre o topo irá derreter totalmente até 2033 e o topo do Monte Kilimanjaro não será mais eternamente congelado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo com o nosso planeta. Um estudo completo para mostrar um balanço e quanto gelo foi derretido e quanta água ganharam os oceanos nos últimos 20 anos foi publicado pela revista
científico Spence em 2012, segundo o estudo em 1992 até 2011. As geleiras da Groenlândia perderam em média 152 bilhões de toneladas de gelo por ano. O calor não foi tão rigoroso num outro polo, mas ainda assim as geleiras antárticas derreteram 71 bilhões de toneladas de gelo. O resultado é que as geleiras contribuíram para o aumento de 11,1 milímetros no nível do mar desde 1992. Estima-se que o nível dos oceanos deve aumentar de 1 metro até 2100 e, consequentemente, começar a mudar o perfil dos litorais oceânicos, porque vão haver a invasão das águas oceânicas dos continentes. Ok? Então, vamos dar uma parada aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Um abraço a todos. Até logo.